Oi, Má, tudo bem? Sabe o que eu queria dizer? Feliz aniversário! Tudo de bom pra você. Espero que você tenha ganhado muitos presentes. Você tá ficando velho, em 8 anos? Caramba, hein? Você tá muito velha, Má. Bom, meu presente pra você é uma história, ok? Tá pronta pra ouvir? O nome dessa história é Keegan e Snow. Era uma vez um castelo onde residia o grande rei George. O rei George possuía apenas um herdeiro, chamado Keegan, Príncipe Keegan. Keegan tinha apenas 1 ano de idade, mas possuía um grande destino à sua frente. Ele iria assumir o reinado de seu pai, quando ele crescesse. Ninguém sabia o que aconteceu com a mãe de Keegan. Desde que ele havia nascido, nunca mais ela foi vista. O rei possuía um irmão chamado Kyle, que a todo custo desejava ser o rei, mas ele só poderia assumir o reinado caso o rei George e o príncipe Keegan não pudessem. Kyle era um homem terrível. Ele planejava tomar o trono de seu irmão, o rei George. Kyle fez uma aliança com Jake, o capitão da guarda da cidade. O plano de Kyle era simples: fazer com que o exército da cidade se voltasse contra o rei George, obrigando ele a abandonar o reinado. Quanto a Keegan, Kyle ordenou que o próprio Jake o sequestrasse e o matasse. O plano parecia perfeito, e todos os detalhes foram acertados. Kyle e Jake planejaram tudo. Jake deu a ordem e os soldados da cidade invadiram o castelo do rei George e obrigaram a retirar sua coroa e colocar na cabeça de seu irmão Kyle. O ex-rei George foi levado para a prisão. Quanto a Keegan, o plano não saiu como esperado. Jake, durante o ataque, foi até o quarto de Keegan e, para sua surpresa, ao abrir a porta, viu a janela aberta e um imenso lobo, um lobo branco, com uma faixa cinza na cabeça. Estava ali, parado, olhando para ele. Em frente do lobo havia uma cesta onde Keegan dormia tranquilamente. O lobo, ao ver Jake, rosnou e uivou, e como se uma onda invisível acertasse Jake. Jake voou para trás e colidiu contra a parede. O lobo pegou a cesta pela boca e saltou pela janela, levando Keegan embora. Kyle havia tomado o poder e agora era rei. George estava trancafiado nas masmorras do castelo, e Keegan havia desaparecido sem deixar rastros. O sonho do novo rei Kyle parecia ter se realizado. Longe do castelo, nas montanhas do inverno sem fim, o lobo branco levou Keegan para dentro de uma caverna. Keegan, apesar de ser apenas um pequeno bebê, dormiu durante toda a viagem e só acordou na manhã seguinte. Keegan, ao acordar, começou a chorar desesperadamente, pois ele estava com muita fome. O grande lobo deixou o pequeno Keegan chorando e saiu da caverna. Mas pouco tempo depois voltou com comida e pouco a pouco ajudou o pequeno Keegan a se alimentar. Keegan cresceu sendo cuidado pelo lobo branco, no qual ele deu o nome de Snow. Snow e Keegan tornaram-se praticamente uma única pessoa. Eles faziam tudo juntos, caçavam, brincavam e assim Keegan crescia mais e mais até se tornar um adulto. Keegan tornou-se forte, um hábil caçador e muito corajoso. Sua vida nas montanhas do inverno sem fim lhe ensinou como ser cuidadoso e valente, forte e ágil, inteligente e sensível. Keegan sempre sairia para caçar com Snow, e um dia, quando andava pela floresta gelada, ele ouviu risos à distância. Silenciosamente, ao se aproximar, ele viu um homem carregando um trenó onde havia uma pequena criança sentada. O homem parou e começou a acender uma fogueira enquanto a menina brincava com a neve. Keegan passou algumas horas observando os dois em silêncio. De alguma forma, Keegan entendia parte sobre o que eles estavam conversando, e foi quando a pequena criança mencionou a palavra pai, Keegan começou a se questionar: onde está o pai dele? Por que ele não tinha um pai? Keegan passou alguns dias sem sair da caverna pensando sobre o assunto. Snow percebeu que Keegan estava de alguma forma sofrendo sem entender o que havia acontecido com ele e decidiu lhe mostrar. Snow uivou para Keegan e o perturbou até que ele decidisse lhe seguir. Snow andou durante toda a noite guiando Keegan para um local onde ele nunca havia ido antes, e pouco antes do raiar do sol, eles chegaram a um lago. A água era extremamente gelada, muito fria, e no centro do lago havia uma espécie de ilha que na verdade era feita de água congelada, um iceberg. Snow pulou na água e nadou até o iceberg. Keegan, relutante devido ao frio, acabou o seguindo.
Ao chegar no iceberg, Keegan viu no centro dele um cristal de gelo e, olhando através dele, ele viu algo que nunca havia visto antes: um imenso e imponente castelo. Observando as diversas facetas do cristal, Keegan conseguia ver diferentes lugares do castelo. Ele viu Jake, viu seu tio Kyle usando a coroa, mas para ele eram apenas dois desconhecidos. Mas quando ele viu George, seu pai, George, ele de alguma forma sabia que conhecia aquele homem, mesmo sem reconhecer que ele era seu pai. Através do cristal, Keegan percebeu que o homem estava preso em uma cela, e sem pensar duas vezes, Keegan olhou para Snow e pulou na água, voltando em direção à caverna. Snow uivou, anunciando um novo perigo, e mergulhou atrás de Keegan. Os dois voltaram para a caverna e aproveitaram para descansar algumas horas ao lado da fogueira. Mas logo pela manhã, bem cedinho, Keegan e Snow partiram. Keegan não sabia para onde deveria ir para encontrar o castelo, mas ele conhecia uma estrada por onde viajantes passavam e foi para lá que ele foi. Seguindo a estrada, Keegan chegou a uma pequena vila, e ao andar entre as pessoas, acabou chamando muita atenção e causando medo. Keegan tinha os cabelos compridos na altura do ombro. Andava sem camisa, apenas com uma pele de urso nas costas. Usava uma espécie de bota de couro. Snow era um lobo grande que tinha mais de 1 metro de altura. Sua pelagem era branca e comprida, a faixa cinzenta era marcante em sua cabeça. As pessoas se afastavam conforme Keegan caminhava. Ele entendia o que as pessoas diziam, mas não sabia responder direito. Ele tentou se aproximar de algumas pessoas, mas todos se afastavam dele, até que um homem grande, com cerca de 2 metros de altura, disse para Keegan ir embora, pois ele estava assustando as pessoas. Keegan então ajoelhou no chão e usou a neve para montar um castelo, e com dificuldade perguntou onde ficava o castelo. As pessoas pareciam não entender o que ele queria, até que uma jovem e doce moça chegou perto dele e perguntou: "Para onde você está indo?" "Lugar grande, feito de pedra, pessoas dentro." "Uma cidade?" perguntou a moça. E Keegan respondeu: "Lugar com um homem, chapéu de metal." A moça parou um tempo, pensou: chapéu de metal? Lugar grande? Será que ele está falando do castelo? Então ela falou: o rei? Keegan não entendeu o que ela disse. Foi então que ela, usando a neve, ela desenhou a figura de um homem usando uma coroa. E Keegan acenou com a cabeça, dizendo que era para lá que ele queria ir. Então ela disse: "Ah, você quer ir para o castelo, então. É só seguir pela estrada." Keegan, com um sinal de gratidão, seguiu seu caminho. O caminho era longo. Keegan demorou 4 dias para chegar até o castelo. Durante o caminho, ele procurou evitar pessoas e vilas, o que era natural para ele. Keegan passou algum tempo observando o castelo. Intuitivamente, ele sabia que era perigoso, uma vez que pessoas estavam presas e havia homens carregando armas. Observando o castelo, Keegan teve a sorte de ver alguns prisioneiros sendo levados para dentro do castelo. E ele, com suas habilidades especiais, deu um jeito de entrar no castelo sem ser percebido. Silenciosamente, ele seguiu o grupo de prisioneiros até as masmorras do castelo, onde se escondeu e esperou que os guardas se fossem. Enquanto isso, Snow esperava do lado de fora do castelo ansiosamente. Keegan passou algum tempo procurando nas celas o homem que viu no cristal. Os prisioneiros estavam surpresos e alvoroçados ao notar a presença de Keegan, o que acabou chamando a atenção de um guarda que apareceu para ver o que estava acontecendo. Keegan rapidamente se escondeu e quando o guarda passou por ele, ele deu uma pancada na cabeça do guarda, pum! Que acabou desmaiando. Um dos prisioneiros apontou para a cintura do guarda. Ali, 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 ali. E Keegan não entendeu muito bem, mas ele viu uma coisa no cinto, o que era um molho de chaves. O preso fazia um gesto para que Keegan lhe desse as chaves, e foi o que Keegan fez. Ele entregou o molho de chaves para o homem, que abriu a cela, e acabou abrindo todas as celas. Keegan começou a procurar pelas celas e finalmente encontrou quem ele procurava: seu pai. Ao olhar o homem, Keegan sabia que ele conhecia de algum lugar, mesmo sem ele ter nunca visto antes, a menos era o que ele imaginava. Keegan ajudou o homem a se levantar e começou a sair do castelo. Os demais presos começaram a fazer uma grande bagunça no castelo, o que acabou criando a oportunidade perfeita para que Keegan salvasse seu pai, o antigo rei George. Quando Keegan já estava fora do castelo levando o homem, uma flecha lhe acertou as costas.
e ele caiu no chão. Algum tempo depois, Keegan acordou. Ao tentar se movimentar, ele percebeu que estava preso. Ao olhar ao redor, ele estava na praça em frente ao castelo. Muitas pessoas estavam ao seu redor, e o rei Kyle discursava acusando Keegan de tentar matá-lo e libertar todos os presos, e que devido a isso ele deveria ser punido com execução, deveria ser morto, pois ele havia tentado matar o rei. Todos na praça aclamaram o discurso do rei. Keegan estava em pé, em uma espécie de palco. Suas pernas e braços estavam amarrados, assim como sua boca estava tampada. E ele não podia fazer nada. O rei fez o sinal para o arqueiro, que puxou a corda de seu arco com uma flecha apontada na direção de Keegan. A flecha voou pelos céus e acertou Snow, que bruscamente havia surgido da multidão e se jogado na frente de Keegan. Quando Snow caiu no chão, o lindo lobo branco aos poucos se transformou em uma mulher, a rainha, a mãe de Keegan. O povo, ao reconhecer a rainha, silenciou e apenas uma voz foi ouvida, a voz da rainha. Kyle traiu o povo. Destronou meu marido. Quase me matou e quis matar o futuro rei Keegan. O povo, ao ouvir as palavras da rainha Lana, se rebelou. Mas essa foi a história que eu criei para você. Mas essa história ainda não tem fim. Sabe por quê? Porque eu quero que você dê o fim para ela. Então, cabe a você, você responder o que aconteceu depois que a rainha contou para todo mundo que o Kyle, na verdade, tinha feito todo esse plano para virar rei. O que aconteceu com a rainha Lana, com o príncipe George, com o Keegan, né, com o rei George, com o Keegan? O que aconteceu com essa família? E também com o tio malvado, o Kyle. Então eu quero que você pensa e conta para mim como foi o final dessa história. Depois que todo mundo ficou sabendo que o Kyle era malvado e que o lobo na verdade era a rainha e que Keegan, o príncipe, estava vivo, assim como o rei, o que aconteceu? Então pensa e aí você pede para tia Ju gravar um vídeo e você me conta como foi o final da história, tá bom? Feliz aniversário, super beijo para você, parabéns, tá bom? Tchau, espero que você tenha gostado.